Agora nós vamos uma aula que é sobre evolução, comparando darwinismo com neodarwinismo, tá certo? Vamos lá. Vamos fazer uma revisão do darwinismo. Charles Darwin, ele falou sobre evolução e ele tem passos, né, ele ditou passos para a gente entender esse processo de evolução. Primeira coisa que acontece é a seguinte: nós temos um ancestral comum, esse ancestral comum começam a aparecer diferenças entre dentro da mesma população, uma população, né? E essas diferenças se adaptam melhor ao meio ambiente, são selecionados, processo chamado de seleção natural, e assim é transmitido aos descendentes as características mais aptas, né? Então tem um ancestral comum, aparecem diferenças nessa população, né, de uma certa espécie. Essas diferenças geram adaptações, que se adaptam melhor ao meio ambiente. A adaptação, aquela característica que se adapta melhor, ela é selecionada, tem a seleção natural, e a partir daí eu tenho a transmissão aos descendentes, tá? Fazendo com que haja, assim, um processo de evolução. Tá? A seleção natural ela é baseada no seguinte conceito, né? Aqui eu tenho girafas e eu tenho girafas que têm o pescoço mais curto e tenho girafas que têm o pescoço mais longo. E as girafas de pescoço mais longo se adaptam melhor. As de pescoço mais curto têm uma alimentação mais pobre, que não conseguem se alimentar corretamente, e a tendência é que gradativamente, por uma seleção natural, as girafas de pescoço comprido permaneçam e as de pescoço curto desapareçam. Tá certo? Isso é chamado de seleção natural. Tá? As evidências que há uma evolução são os fósseis, né? Principalmente, essa é a principal evidência, né? Então, aqui um certo animal, ele morre, tá? E é coberto por sedimentos, e assim que é coberto por sedimentos, depois de um certo tempo, através da erosão, esse fóssil aparece revelando que havia um animal ancestral de alguns milhões de anos que tem animais semelhantes a ele atualmente que evoluíram, né? Então, aqui o exemplo, né? Esse é um processo chamado de transformismo, uma transformação. Aqui eu tenho um elefante pré-histórico, tá? Com as características baseadas em fósseis, tá? E nota que há uma diferença, tá? Gradual, né? Aqui dos elefantes atuais, tá certo? Mostrando que houve uma transformação. Beleza. Outras características que a gente pode notar, por exemplo, o membro superior, né, ou anterior de vários animais tem os mesmos ossos, o húmero, a una e o rádio, semelhante tanto na baleia, no sapo, no cavalo, no melão, no homem e no pássaro, mostrando que eles evoluíram de espécies ancestrais que foram se alterando, se modificando. E como é que foi a explicação, o entendimento, melhor dizendo, de Charles Darwin? Ele entendeu da seguinte maneira: então nós tínhamos uma espécie ancestral e com o passar do tempo, de forma gradual, havia uma modificação até gerar uma nova espécie, tá? Esse processo é chamado de gradualismo, ou seja, gradualmente há uma modificação numa característica de uma certa espécie, e até chegar a uma modificação completa, gerando uma espécie diferente, também chamado de anagênese. Agora, a explicação atual da ciência hoje é que não, né? Nós temos uma espécie ancestral e a partir de uma espécie ancestral, de forma rápida, tá? Apareceram características diferenciadas, fazendo que a partir de uma espécie, por exemplo, fossem geradas outras duas novas espécies com características bem distintas, né? E com diferenças bem marcantes, chamado de teoria do equilíbrio pontual, né? Ou seja, eventos rápidos de modificação das espécies, ou também chamado de cladogênese, beleza? E uma outra explicação da formação das espécies
né? Vou dar o exemplo aqui de uma árvore. Imagina que eu tenho uma área geográfica, também pode acontecer com animais, tá? Ou qualquer bactéria, e assim vai. Né? Aqui tem uma área geográfica que tem uma espécie de árvore, né? E que ocorre um terremoto, por exemplo, ou a formação de um rio, e é uma separação geográfica. Com esse isolamento geográfico, certas características podem prevalecer numa dada região geográfica, separada por outra região geográfica. Tá certo? Aqui, no caso, ocorre um terremoto, um surgimento de uma montanha, né? Que há um isolamento reprodutivo, geográfico, depois isolamento reprodutivo, e duas novas espécies aparecem. Isso é chamado de especiação alopátrica. Alos significa diferente, pátria é por conta de ser localizações geográficas diferentes. Mas pode acontecer também uma chamada especiação simpátrica, que é na mesma região geográfica. Apenas o que acontece é uma divergência genética numa mesma região geográfica. Nota que eu não tive um isolamento geográfico, apenas foi uma divergência genética naquele local. Tá certo? Beleza. E a partir disso, Charles Darwin ele propôs, né, que nós teríamos um ancestral comum, e a partir desse ancestral comum começou a surgir diferentes espécies, tá? Que é também chamada, essa organização é chamada de árvore filogenética ou árvore da vida. Então, nota, aí a gente entra num ponto pior, né? Porque às vezes o aluno pergunta, professor, mas você acredita que o homem veio do macaco? Não. O que aconteceu é que os homens vieram de um ancestral comum que gerou o homem e outros primatas. Mas mais ainda, nós viemos de ancestrais comuns desde lá no início da primeira célula. Tá? Beleza. Então, o darwinismo ele explica isso. Ó. Eu tenho aqui uma certa população que aparece uma variabilidade. Tá certo? Essa variabilidade ela se adapta e é selecionada. Então, eu tenho um maior número de indivíduos que vão se reproduzir, aí eu tenho a geração de espécies diferentes, que com o tempo tem um isolamento reprodutivo, não conseguem mais acasalar entre eles, gerando duas novas espécies. Tá? Agora, o Darwin ele não sabia explicar por que da geração dessas variáveis. Aí entra o neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução. Ele explica o que acontece para gerar a variabilidade. E a explicação é a mutação genética ou a recombinação gênica. Tá? Então, o neodarwinismo tenta explicar o porquê que ocorre a variabilidade. Tá certo? Beleza. Então, eu tenho aqui, eu vou dar um exemplo, né? Eu tenho uma bactéria, essa bactéria tem a parede celular, tem a membrana plasmática, tem o citoplasma e tem o material genético. E ela é destruída por um certo antibiótico. Só que essa mesma bactéria, ela pode receber uma radiação, exemplo, uma radiação ultravioleta, sofrer uma mutação genética e a parede celular ela fica mais forte. Aí o antibiótico não funciona. Nota, o que gerou essa variabilidade? Foi a mutação genética. A ação externa da radiação ultravioleta gerou uma mutação genética e essa mutação genética fez com que ela ficasse mais resistente a um antibiótico. Tá? É o caso, por exemplo, do Covid que está acontecendo agora. Está aparecendo variantes, essas variantes são mais resistentes, e então vai ter que ser produzidas, talvez, né, vacinas diferentes, porque elas já estão resistentes à vacina. Isso é normal acontecer, tá certo? Beleza. Uma outra forma, aqui eu vou dar o exemplo de bactérias, né? As bactérias, elas podem se modificar, por exemplo, através da conjugação. Certas bactérias podem doar material genético para outra, fazendo com que ela fique mais resistente. Ou uma bactéria morta,
um pedaço de DNA que fica ali no ambiente, ela pode ser aproveitada. Ou certas bactérias, que se chama de transformação. Certas bactérias podem ser atacadas por vírus e esse ataque, ela pode pegar o material genético e transferir para uma outra bactéria, fazendo com que ela fique mais resistente. Então, pode ser pela conjugação, através da troca de material genético, pode ser pela transformação, quando a bactéria aproveita pedaços de material genético que estão ali no meio, ou mesmo através de ação de vírus, que pode pegar o material genético de uma bactéria e transferir para outra. Nota, eu estou tendo uma recombinação de material genético, fazendo com que essa bactéria aqui receba um material genético de maior resistência a antibióticos, por exemplo. Então, isso é chamado de recombinação gênica. Nós também fazemos esse processo de recombinação gênica. Por exemplo, isso também acontece com óvulos, mas vou dar exemplo com o espermatozoide. O espermatozoide, ele carrega cromossomos, né? E no momento que se formam os espermatozoides, os nossos cromossomos, no caso do homem, né, que nós recebemos dos nossos pais e da nossa mãe, eles podem sofrer trocas, tá? Chamado de crossing over, ou permutação. Na hora que vai formar o espermatozoide, fazendo com que nosso cromossomo tenha uma maior variabilidade genética, gerando, assim, uma modificação do material genético que pode gerar uma variabilidade maior, tá certo? E uma das coisas que foi usada de forma equivocada, a ideia do Darwin, primeiro, o darwinismo social. O que é o darwinismo social? Que justifica, né, de forma equivocada, que certos países podem dominar os outros. Por conta do quê? Você tem uma ideia de que eu tenho pessoas mais aptas e outras menos aptas. As mais aptas, elas podem ir até uma certa região e dominar um certo povo porque eles são mais aptos. Seria chamado darwinismo social. São mais fortes, são mais aptos, são mais inteligentes. Tá? E isso gerou também a ideia da eugenia. Eugenia significa o bem-nascido, ou seja, aquelas pessoas mais bem-nascidas, num contexto social melhor, eles podem subjugar aqueles mais fracos, né? Foi uma forma equivocada de usar a ideia do Darwin. Tá bem, gente? Valeu, muito obrigado. Estudem um pouquinho mais sobre o darwinismo social, que é um ponto interessante, tá? Valeu!